Olá, querida aluna, querido aluno. Voltei então para falar da máxima do equilíbrio químico, que é a parte matemática, que é a parte do cálculo da constante do equilíbrio. A constante do equilíbrio é representada pela letra K, K, letra de forma maiúscula, como está aqui, ó, K. E eu calculo a constante baseado na igualdade das leis das velocidades. Então, como eu tenho velocidade direta e velocidade inversa, eu tenho duas leis de velocidade, que a gente estuda em cinética química. Então, se você quer conferir como se escrever uma lei de velocidade, vai na aulinha de cinética química. Lá na aula de cinética química você aprende que existe a lei da velocidade, nesse caso para ida, e aqui, como a reação é reversível, existe a lei da velocidade para volta. Quando eu igualo as duas, eu consigo escrever a constante do equilíbrio, porque o equilíbrio é a igualdade das velocidades. Logo, eu tenho a formulazinha do cálculo da constante do equilíbrio. A constante do equilíbrio, que é K, depende da concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes. E é sempre assim, sempre. Independente do tipo de K que a gente venha a calcular, a constante sempre é dada pelo produto sobre o reagente, elevado aos seus respectivos números do balanceamento. Normalmente é o símbolo do colchete que representa a concentração em mol por litro. Então, ó, já vamos aprender que existe o primeiro tipo de K. O primeiro tipo de K a gente chama de Kc. Por que o C? Porque ele é dado pelas concentrações dos produtos sobre as concentrações dos reagentes, na unidade de mol por litro. O símbolo é sempre esse, um colchete para representar as concentrações. Então, o que acontece? A reação está ocorrendo, de repente entrou no equilíbrio, quando as concentrações ficam todas iguais, no gráfico que a gente acabou de estudar. Eu vou lá, coleto os valores das concentrações e coloco aqui dentro os produtos e os reagentes. Tudo bem? E aí eu consigo obter o K, que a gente vai chamar de Kc, e vai dizer um número, 0,01, 50, 200. Então é a relação entre produto e reagente no momento do equilíbrio. Essa é a constante do equilíbrio. Aqui, concentração. Concentração, sistemas líquidos, aquosos e gasosos. Sólidos não, nunca, tá? Então faz essa anotação, ó. Sólidos não, tá? Não. Então, por favor, não vai esquecer disso. Tem exercício que trata de equilíbrio heterogêneo. O que é um equilíbrio heterogêneo? As substâncias líquidas, aquosas, gasosas e sólidas na mesma reação. O sólido já não entrava nem na lei da velocidade, ok? Então ele também não vai entrar no equilíbrio químico, na expressão do equilíbrio. Então, quando ele pedir a expressão do equilíbrio, você vai lá e corta os sólidos. Então, não participam do cálculo de constante do equilíbrio. Líquidos, aquosos e gasosos. Então, todos os outros menos os sólidos. Tá, existe também um outro K, que é dado pela pressão. Então, tá aqui, ó, chamado de Kp, porque é dado pela pressão dos gases no momento de equilíbrio. Então, no momento de equilíbrio, apenas os gases, então não pode entrar líquido, aquoso, não pode entrar sólido também, então sólido não faz parte de nenhum, mas aqui é exclusivo para os gases. Normalmente a unidade é ATM, às vezes em milímetros de mercúrio também na matéria de química. Acompanhando? Então fica comigo, ó. Kc e Kp. Onde aqui tem o K, pode ser um Czinho ou um Pzinho, para representar que foi dado pela concentração ou pela pressão. Normalmente não é você que escolhe, né? Normalmente é o exercício que já te dá os dados de concentração ou os dados de pressão. Vamos lá? Ó. Um exemplo. Como escrever a constante? Então eu peguei uma síntese aqui, a síntese Haber-Bosch de produção da amônia, que tem uma história muito bonita, uma história muito bonita do desenvolvimento e muito controversa, né? Eu sugiro que você pesquise sobre o prêmio Nobel dado aos criadores, né, dessa síntese da amônia durante a Segunda Guerra Mundial. Então pesquisa lá que você vai gostar bastante do assunto. Síntese da amônia, né? Síntese Haber-Bosch, você vai gostar da história. E o N2 reage com hidrogênio, gás nitrogênio com gás hidrogênio, formando NH3, que era usado como fertilizantes e também explosivos. Ó, já dando um spoiler do que você vai ler sobre a síntese da amônia. O balanceamento 1 para 3 para 2. É uma reação reversível, tá vendo as duas setinhas aqui, ó? Vai e volta. Então ela vai entrar em equilíbrio. Quando ela atingir o equilíbrio, eu posso escrever a constante, que pode ser pela concentração ou pode ser pela pressão. Aí você vai dizer, mas é igual, né? A fórmula é a mesma. Sim, porque todos são gases. Mas vamos supor, hipoteticamente, que você tivesse um nitrogênio aqui líquido. Então ele não entraria aqui. Líquido não entraria na fórmula do Kp, apenas na do Kc. Então a escrita do Kc
não é igual à escrita do Kp. Nesse caso, eu peguei um exemplo que é amplo, porque todos são gases. Faltou aqui, né, explicar algumas coisas interessantes. Com o meu tempo de aula, né, de experiência, eu vi sempre os mesmos erros, vamos dizer dessa forma, que o aluno erra sempre a mesma coisa. A primeira que o aluno erra é inverter, colocar o reagente sobre o produto. Então sempre é o produto do lado direito e o reagente do lado esquerdo. Então, produto sobre reagente, não reagente sobre produto, tá? Ok? Outra coisa, colocar aqui um sinal de mais. Por quê? Porque está somando aqui, né? Os dois estão reagindo, a gente diz que está juntando, e tem esse mais aqui, ó. O aluno traz o mais para cá. Isso não fica claro quando a gente escreve assim a fórmula, mas é a multiplicação dos produtos e a multiplicação dos reagentes. Então, se tem dois reagentes, eles serão multiplicados. E outra coisa, esquecer os expoentes. Não, a lei da velocidade já nos ensina isso, né? Que a concentração ela é elevada ao número do seu coeficiente estequiométrico, o número do balanceamento. Então aqui é 1 e 3 e aqui 2. Então, seguindo o balanceamento, eu preciso colocar os expoentes. Isso serve também para as pressões parciais. Ó, a pressão parcial do nitrogênio é elevada à primeira, a do hidrogênio é elevada ao cubo e a da amônia é elevada ao quadrado. Então não esqueça disso. Eu coloquei em evidência ali, né, em vermelho para você conseguir visualizar. De novo, então, reforçando, produto sobre reagente. Se houver mais de um reagente ou mais de um produto, eles são multiplicados, e não se esqueça dos coeficientes que são os expoentes nessa expressão. Muitas vezes o exercício, mesmo sendo de um vestibular, ele pede só para você montar a equação, a expressão aqui do equilíbrio. E às vezes ele dá um sólido no meio para você ter que cancelar aquele sólido. Acompanhou até aqui? Tudo bem? Agora vem a pergunta. E para calcular esse K? Para calcular esse K, a gente vai ter que obter os valores. E a próxima aula, né, que é o próximo modelinho, é cálculo da constante do equilíbrio. É a gente pôr em prática, escrever a expressão e substituir os valores aqui. Há 3 formas ou métodos, né, que o exercício dá os valores para você. Então você pode ter o dado direto no exercício, então ele pode dar toda uma história, um enunciado sobre a reação, te dá a reação e pede para você calcular o K. Você vai precisar da concentração de NH3 no momento do equilíbrio, do nitrogênio e do hidrogênio também. Então ele pode dar escrito, ó, no equilíbrio A, e dar os valores de cada um, já no momento do equilíbrio. Ele pode dar um gráfico e você tem que fazer a leitura do gráfico e pegar os valores no momento de equilíbrio. E também existe o que os alunos acabam, né, dizendo que é o mais complicado, o mais difícil, você tirar pela tabela de início, reage, forma e equilíbrio, que a gente chama de IRF, né? Como eu estou no interior do estado de São Paulo, aqui a gente fala IRF. Então, ó, você tem a tabela do IRF, ok? Então, me acompanhou? Início, reage, forma e equilíbrio. Então, a próxima aula é sobre o cálculo da constante. Os exercícios abordam mais o cálculo da constante. Então, lógico, montar a expressão e fazer o cálculo. Nós vamos ver pelos 3 métodos na próxima aula. Então, fica comigo. Teremos mais. Espero que tenha gostado da aula. Não esquece aí de deixar o joinha e de se inscrever no canal. Bons estudos e até a próxima!